Digamos que eu chego na minha casa e eu vejo um cidadão rebocando um carro do meu imóvel. O cara está levando meu carro embora. E eu penso, estou sendo furtado, que ele está levando meu carro embora. Então eu ajo ali, fisicamente, seguro esse cidadão, amarro ele, né? Falo, pô, tá furtando o meu carro aqui. Amarro ele e levo ele para delegacia. Eu pratico ali um cárcere privado, pratico um sequestro. Mas eu, na verdade, acho que estou prendendo o ladrão do meu carro. Quando chegamos na delegacia, esse ladrão, ele mostra lá os documentos dele. Ele é um oficial de justiça e ele mostra também que ele tinha uma ordem judicial de busca e apreensão naquele veículo e nessa ordem judicial autorizava ele entrar na residência, no período diurno, né, e levar o carro embora, se ele não encontrasse ninguém no local. A ordem judicial autorizava isso a ele. Então aquela pessoa estava agindo no estrito cumprimento do dever legal dela. Ela estava agindo sob uma excludente de ilicitude. E eu estava agindo numa discriminante putativa. Eu achei que estava sendo violado no meu direito de forma injusta, mas eu estava sendo violado de forma justa. Havia uma ordem judicial mandando buscar aquele carro. Então eu agi acobertado não por uma excludente de ilicitude, mas acobertado por uma discriminante putativa. Uma discriminante putativa significa algo que parecia descriminalizar a minha conduta, mas o putativa diz parece, significa parecer, mas de fato não descriminalizava a minha conduta. Então, eu terei cometido um crime, mas serei isento de pena de acordo com a lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo para vocês entenderem melhor. Artigo 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Então, o artigo 20 está falando sobre erro de elementos objetivos de um tipo penal incriminador. Como eu citei no exemplo, o furto, então, seria um erro sobre elementos objetivos do tipo penal do furto. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. E aqui não há especificamente na lei, mas a doutrina e jurisprudência definem desta forma. Se o erro for inevitável, qualquer pessoa erraria naquela situação, não havia como escapar desse erro, não há punição nem a título de culpa. Considera-se o erro inevitável. Vai responder a título de culpa, conforme a parte final aqui do dispositivo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei quando o erro for evitável. Quando nós olharmos a situação e falarmos assim, tudo bem, agiu em erro, mas se tivesse um pouco mais de cuidado, observaria esse erro e não agiria dessa forma. Portanto, vai responder a título de culpa, pelo menos. E aí, parágrafo 1º vai falar do erro agora, não sobre um tipo penal incriminador, mas sobre um tipo penal permissivo. Um tipo penal que exclui a ilicitude, especificamente os tipos penais das causas de justificação, das causas excludentes de ilicitude. Diz o seguinte, é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Então, percebam aqui que há alguns requisitos. Primeiro, esse erro tem que estar plenamente justificado. As circunstâncias do caso precisam dizer, qualquer pessoa naquela situação também faria essa suposição, também agiria em erro. E por isso é justificável esse erro. E um segundo momento importante aqui, fala, supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Então o erro precisa ser sobre alguma coisa do mundo real, dos fatos. Não pode ser um erro jurídico sobre o que é ou o que não é uma legítima defesa, sobre o que é ou o que não é um estado de necessidade, sobre estar ou não estar juridicamente no exercício regular de um direito ou no estrito cumprimento do dever legal. Não pode ser um erro sobre a lei, sobre o conceito de legítima defesa. Tem que entender o conceito de legítima defesa e o erro tem que acontecer sobre o fato. Então, por exemplo, eu acho que estou sofrendo uma injusta agressão nesta situação que citei do oficial de justiça. Eu errei sobre os fatos, mas não errei sobre a questão jurídica. Quando os fatos foram esclarecidos, aí eu pude perceber que eu não avaliei corretamente e não estava acobertado pela legítima defesa. A lei vai dizer que se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que este erro era justificável, que era inevitável, eu
ainda assim estarei cometendo um crime, porque isso não exclui a criminalidade. No entanto, serei isento de pena. Então, quero que os senhores entendam o seguinte: causas excludentes de ilicitude afastam a ilegalidade da conduta, afastam a antijuridicidade da conduta, justificam a conduta. Quando eu ajo pensando que estou protegido por uma dessas excludentes, mas por situações de fato não estou, eu ainda assim estarei cometendo um crime. Mas se o meu erro for justificável, eu terei a isenção da pena e estarei acobertado por uma discriminante putativa. É a legítima defesa putativa. O exemplo que os manuais trazem é o seguinte: eu tenho um desafeto, uma pessoa com quem eu tenho um problema. Essa pessoa já disse para mim o seguinte: olha, eu vou te matar. Quando eu te encontrar na rua, eu vou te matar. Você é meu inimigo, eu estou prometendo que vou te matar. E aí, um determinado dia, eu estou cruzando com essa pessoa na rua. A pessoa vem em minha direção e coloca a mão no bolso e faz um gesto como se fosse sacar uma arma contra mim. Eu não vou esperar para ver de fato se ela está sacando essa arma. Eu já sei, ela já é um desafeto meu, ela já me ameaçou, já disse que vai me matar e faz um gesto como se fosse sacar uma arma contra mim. Eu, tendo uma arma ali legal, um porte de arma, reajo e atiro antes e mato aquela pessoa. Quando vai se averiguar a situação, a gente vê que a pessoa não estava armada, ela foi lá e pegou um lenço do bolso. Esse é o exemplo que contém nos manuais. Então não havia um risco de agressão atual ou iminente. Eu não estava sob um risco de agressão. Então eu não estava protegido pela legítima defesa. Mas tudo fazia crer que eu estivesse. Então eu não agi sobre uma excludente de ilicitude, mas eu agi sobre uma excludente de ilicitude putativa, uma aparente excludente de ilicitude, ou como a nossa lei chama, sobre uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa. Eu vou continuar tendo cometido um crime, mas poderei ser isento de pena. E agora vem a pergunta da questão: alguém que age agredindo outro, pensando estar acobertado sobre uma legítima defesa, sob a égide de uma discriminante putativa, aquele outro pode usar de uma legítima defesa real? Cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? Ou cabe legítima defesa real contra qualquer discriminante putativa? Essa é a pergunta da questão e é isso que nós precisamos responder.